Olá, eu sou Paula Alves e peço licença para entrar no seu lar e continuar o meu trabalho como evangelizadora. Nós sabemos da situação difícil que envolve todo o nosso país, por que não dizer o mundo. E neste momento, onde cada um de nós permanece no seu lar, nós ainda continuamos com o nosso trabalho de evangelização de espíritos, porque acreditamos que com a evangelização nós podemos trabalhar em prol do nosso aprimoramento. Do pequenino até o mais experiente, todos nós carecemos de informações do Evangelho. Nós precisamos de Jesus para nos fazer trilhar um caminho onde seremos pessoas melhores. Eu convido você, mãe amorosa, pai, homem de bem, a me auxiliar neste trabalho, onde nós abriremos as portas dos nossos lares para que Jesus venha reinar em cada um deles, nos amparando, nos fortalecendo nesta trilha por este caminho que é incerto, mas que é cheio do amor de Deus. Para que possamos iniciar este trabalho, eu te convido, por favor, ora comigo, fecha os seus olhos e me auxilia para que possamos atrair Jesus, para que possamos nos unir no mesmo pensamento de fé e desta forma que os trabalhadores espirituais possam nos abençoar. Amado Pai, eu busco, Senhor, a Tua presença. Neste momento, eu peço intercessão a mim, aos meus familiares, Senhor. Proteja-os onde quer que eles estejam. Que todos nós possamos ter a fé para nos guiar neste momento de tribulação, Pai. Que eu tenha a certeza de que os meus amigos estão comigo em pensamento. Oram por mim, eu que sou tão amada por cada um deles. Eu, Senhor, preciso de Ti neste momento, a me dar luz, discernimento, que eu possa ser também, Senhor, instrumento da Tua vontade e auxiliar aqueles que necessitam de uma palavra de consolo, de uma palavra de esperança, de calmaria para os corações. Eu peço auxílio aos meus amigos espirituais que possam guiar esta aula e levar acalanto a cada família. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Eu agradeço a você que permite que iniciemos este trabalho. Vamos evangelizar? Nós seguimos com o cronograma da evangelização. A aula de hoje é oração e merecimento através da ação do bem. Nós vamos utilizar o livro Escuta Meu Filho, de Aura Celeste. E ela conta a história de Zacarias, dizendo que Zacarias era um menino muito obediente. Todos gostavam dele porque estava sempre pronto para servir. Sua mãe se chamava Esther e o pai, Joebe, trabalhava no campo. Zacarias ajudava a mãe nos serviços do lar e estudava. Um dia, a mãe adoeceu gravemente e Joebe interrompeu a lida no campo para dar assistência à sua esposa. As economias não eram suficientes para os serviços médicos. A saúde de Esther piorava e o marido começou a desesperar-se. Zacarias participava da preocupação do pai. Seu coração de filho passava por angústia. Ele se escondia para chorar. Joebe disse ao filho: Zacarias, a lavoura está ameaçada pelas ervas daninhas e sua mãe continua mal. Devo ir ao campo
ou continuar ao lado de Ester? Fica junto de mamãe. Irei substituí-lo na lavoura, disse Zacarias. Mas como? Ainda não chegou aos 10 anos. Aonde vai arranjar forças para o serviço rude da enxada? Perguntou o pai. Não te aflijas, porque tudo há de correr bem. Mamãe vai ficar boa logo. Quem te disse isso, filho? Perguntou Joebe. Tenho pedido muito ao Nazareno para curar mamãe, falou Zacarias. Onde o encontrou? Dizem que não existe nada mais difícil que um encontro com esse Jesus que não conhecemos. Falou o pai. Eu não o encontrei, pai. Faço meus pedidos por meio de minhas orações. E mesmo assim, Jesus não apareceu, disse Joebe tristemente. Mas aparecerá. Assim me diz o coração, afirmou o menino pegando a enxada. A tarefa do primeiro dia deixou bolhas nos dedos do menino. As mãos doíam, mas Zacarias estava satisfeito por ser útil aos pais. Ele trabalhava pensando na mãe doente. E se Jesus não atendesse o seu pedido? Isso não poderia acontecer. Zacarias pensava retornando ao lar. A uns 100 metros da casa humilde, ele encontrou um moço muito belo que pegou suas mãos feridas e as beijou. Zacarias, tua mãe está salva. Ela deve agradecer o fato ao teu coração de filho abnegado. Há muito tenho escutado as rogativas de tua alma, porém esperava o instante em que o primeiro sacrifício saísse de tuas mãos. Somente aqueles que se dispõem à ação dentro do amor é que Deus permite as grandes bênçãos. É preciso fazer alguma coisa para merecer o olhar de bondade do Pai. Zacarias compreendeu que estava diante de Jesus e se jogou aos seus pés, beijando suas sandálias. Jesus o levantou carinhosamente e lhe apontou o caminho do lar. O menino tomou o caminho indicado, com lágrimas nos olhos. Em casa, a mãe o aguardava com as faces bonitas, mostrando o brilho da saúde que voltava. Nós iniciamos o nosso estudo utilizando o Livro dos Espíritos, na questão 659, quando Kardec nos fala sobre a prece e tendo as orientações dos Espíritos que informam que a prece é o ato de adoração. Fazer prece a Deus é pensar nele, aproximar-se dele, pôr-se em comunicação com ele. Esclarece que pela prece nós podemos fazer 3 coisas: louvar, pedir e agradecer. Rodolfo Caligares, no seu livro As Leis Morais, no capítulo 11, explica que a louvação é exaltar os atributos da divindade, com sentimento espontâneo e puro de admiração. Agradecimento por todas as bênçãos que nos felicita a existência, pelos favores recebidos, graças alcançadas, vitórias conseguidas. As petições visam algo que se deseja obter em benefício próprio ou de outra pessoa. Se pode pedir tudo, desde que não contrarie a lei de amor que rege e sustenta a harmonia universal. Por exemplo, perdão das ofensas, das faltas cometidas, pedir forças para resistir às tentações, pedir proteção, saúde,
paz para os sofredores, pedir amparo, coragem, inspiração para resolver a situação difícil em que se encontra. Quando oramos a Deus, rogando que Ele nos perdoe uma má ação, é preciso estar arrependido de tê-la praticado e ter propósito de não repeti-la. Você tem que ter a certeza de que não fará novamente. Quando nós pedimos para nos livrar dos adversários, é indispensável tomar a iniciativa de uma reconciliação sincera com eles. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, Kardec nos traz um trecho do Evangelho de Marcos, capítulo 11, versículo 24. O que quer que seja que pedir na prece, creia que obterá e será concedido. Mas ele explica que não seria lógico concluir que basta pedir para obter, porque Deus não cede a todo pedido que lhe é feito. Ele sabe, melhor do que nós, o que é para o nosso bem. O homem geralmente vê apenas o presente, tem uma visão limitada das coisas. O sofrimento é útil à sua felicidade futura. Deus o deixará sofrer para ser conduzido à evolução. Deus concederá coragem, paciência, resignação ou os meios de sair por si mesmo da dificuldade com a ajuda das ideias que são sugeridas pelos bons espíritos, deixando-lhe sempre o mérito da ação. Assiste quem ajuda a si mesmo. Ajuda-te que o céu te ajudará. E não aqueles que tudo esperam de um socorro estranho, sem fazer uso das próprias faculdades. Geralmente, preferem ser socorridos por um milagre sem fazer nada. Temos que ter esforço para alcançarmos o merecimento. Nós podemos orar por nós mesmos ou pelos outros, pelos vivos ou pelos mortos. As preces dirigidas a Deus são ouvidas pelos espíritos encarregados da execução dos seus desígnios. As que são dirigidas aos bons espíritos vão também para Deus. Quando oramos para outros seres e não para Deus, para santos, para guias, para quem quer que seja, eles nos servem apenas de intermediários, de intercessores, porque nada pode ser feito sem a vontade de Deus. É inútil pedir ao Senhor que abrevie nossas provas, ou pedir alegrias, pedir riquezas. Nós também podemos falar sobre a ação da prece. O Espiritismo nos faz compreender a ação da prece ao explicar a transmissão do pensamento. Kardec nos informa que todos os seres, encarnados e desencarnados, estão mergulhados no fluido universal que preenche o espaço. Esse fluido é impulsionado pela vontade, que é o veículo do pensamento. Quando o pensamento se dirige para algum ser na Terra ou no espaço, de encarnado para desencarnado ou vice-versa, uma corrente fluídica se estabelece de um a outro, transmitindo o pensamento. Assim, a prece é ouvida pelos espíritos onde quer que estejam. Os espíritos se comunicam entre si e nos transmitem inspirações. É desta forma que acontece o trabalho dos médiuns. É desta forma também que ocorrem relações à distância entre encarnados. Nós falamos de telepatia, ou então podemos dizer quando eu estou pensando em alguma coisa, com uma vontade de comer alguma coisa e de repente meu esposo chega,
me trazendo aquilo que era do meu desejo. As pessoas podem estabelecer esta ligação à distância através do pensamento, e é explicado desta forma. Pela prece, o homem atrai os bons espíritos, que vêm sustentá-lo nas boas resoluções e inspirar bons pensamentos. Ele adquire força moral para vencer dificuldades e voltar ao caminho reto quando dele se afastou. No Evangelho segundo o Espiritismo, agora no capítulo 28, Kardec explica que nós podemos solicitar a Deus benefícios terrenos e Ele pode nos atender quando tenham finalidade útil e séria. Às vezes, não vemos o lado mal daquilo que desejamos. Deus vê melhor do que nós. Lembra quando dissemos do nosso olhar limitado das coisas? Mas Deus, que observa tudo e todos, só deseja o nosso bem, pode nos recusar o que pedimos, como o pai recusa ao filho o que pode prejudicá-lo. Se não somos atendidos, é preciso pensar que a privação nos é imposta como prova ou expiação. Nossa recompensa será proporcional à resignação com que a suportamos. No Livro dos Espíritos, questão 661, aquele que pede perdão a Deus só o obtém se mudar de conduta. As boas ações são a melhor prece, porque os atos valem mais do que as palavras. Já no livro Entre a Terra e o Céu, André Luiz, no capítulo 1, nos afirma que cada prece se caracteriza por determinado potencial de frequência. Nós estamos cercados por inteligências capazes de sintonizar com o nosso apelo, como estações receptoras. Todas as nossas aspirações, os nossos desejos, movimentam energias para o bem ou para o mal. Por isso, André Luiz diz que devemos analisar com cuidado a nossa escolha em qualquer problema ou situação. O nosso pensamento voará diante de nós, atraindo e formando a realização que nos propomos atingir. A vida responde segundo a nossa solicitação, ou seja, nós devemos nos concentrar em tudo aquilo que estamos pensando, no que nós estamos emanando no ambiente em que vivemos. Nós somos responsáveis pelos nossos pensamentos e por vibrações que eles produzem. Lembrando que de onde eu estou, o que eu estou mentalizando pode chegar até outras pessoas, encarnadas ou mesmo desencarnadas, estejam elas perto de mim ou muito distantes. Eu sou responsável por todos estes pensamentos e também sou responsável por tudo que eles vão causar nestas pessoas que estão recebendo estas emanações de energia. No livro Os Mensageiros, André Luiz, no capítulo 25, diz que não há prece sem resposta. A oração não é apenas súplica, é comunhão entre Criador e criatura. É o mais poderoso influxo magnético que conhecemos. Toda vez que o espírito se coloca nesta atividade mental, estabelece um laço de correspondência com o além. Se a oração traduz a atividade no bem divino, se encaminhará para o além em sentido vertical, buscando as bênçãos da vida superior. Toda prece impessoal dirigida às forças supremas do bem, delas recebe resposta imediata em nome de Deus. Não existem preces
que não possam ser atendidas, principalmente quando você, meu irmão, pede por outras pessoas, quando você deseja fortemente que as pessoas sejam atendidas no bem, que elas sejam favorecidas, que elas sejam beneficiadas, quando o seu propósito é útil, quando o seu propósito é benevolente. No livro Depois da Morte, Leon Denis, no capítulo 51, diz que nas horas de abatimento, aflição interior e desespero, quem não encontrou na prece a calma e o reconforto? A pessoa, durante a prece, expõe suas angústias, fraquezas, implora por socorro, apoio, indulgência. E quando ela faz isso, em sua consciência, ela ouve uma voz de consolo, uma voz que lhe restaura a paz, que faz chegar até ela coragem, submissão, resignação, que faz surgir esperança. Leon Denis ainda nos explica que a linguagem ela é variada e deve variar segundo as necessidades daquele que clama, segundo o estado do seu espírito. Pode ser um simples pensamento ou um olhar erguido ao céu, sem palavra nenhuma. A hora não existe. A qualquer hora, em qualquer lugar, você pode fazer uma prece. É conveniente elevar o coração a Deus no começo e no fim de cada dia. Mas se você não estiver motivado, não ore. É melhor não fazer nenhuma prece do que orar somente com os lábios, com frases decoradas e prontas, sem sentir nada. Orar pelos infelizes com compaixão e amor é uma das mais eficazes formas de caridade. Todos podem exercê-la. Todos podem facilitar o desprendimento das almas, abreviar o tempo da perturbação espiritual pelo qual passam depois da morte, atuando pelo pensamento, por uma lembrança benévola, uma lembrança afetuosa. Assim, o torpor passa e o espírito se reconhece como um ser imortal. Preces por parentes e enfermos devem ser feitas com sentimentos sinceros e ardentes, cheios de fé para produzir efeitos salutares. E é nesta hora que nós nos recordamos do Evangelho no Lar, que é quando os familiares, dentro dos seus lares, se reúnem e abrem as portas da casa para Jesus entrar. Num trecho de Atos 12, versículo 12, reuni-vos para orar. A prece em comum é um feixe de pensamento. Pode adquirir uma força capaz de abalar as massas fluídicas com potentes eflúvios. Orem com seus familiares e tragam luz para seus lares. No Livro dos Espíritos, questão 660, a prece torna o homem melhor? Kardec faz este questionamento aos espíritos. Será, meus irmãos, que a prece torna o homem melhor? Sim, porque quem faz preces com fervor e confiança se torna mais forte contra as tentações do mal, e Deus lhe envia bons espíritos para o assistir. Esta pessoa, ela vai conseguir eliminar os seus vícios morais por conta desta força que está recebendo de Deus
e também este incentivo através dos bons espíritos. Ele pode se reformar a partir disso. É um socorro jamais recusado quando pedimos com sinceridade. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, se diariamente notássemos os benefícios que recebemos, sem pedir, ficaríamos admirados. Mas o homem orgulhoso, ele atribui tudo o que conquista aos seus próprios méritos. Já o incrédulo, ele atribui tudo ao acaso, porém, o homem de fé rende graças a Deus e aos bons espíritos por tudo o que recebeu. O impulso espontâneo que nos faz atribuir a Deus tudo o que nos acontece de bom é o testemunho natural de um hábito de reconhecimento e humildade que nos atrai a simpatia dos bons espíritos. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, encontramos um trecho do Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 48. Sede perfeitos como vosso Pai Celestial é perfeito. Essa perfeição consiste em amar os inimigos, fazer o bem àqueles que nos odeiam, orar por aqueles que nos perseguem. A essência da perfeição é a caridade, com benevolência, indulgência, abnegação, devotamento. E no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, nós podemos ler que nas grandes calamidades a caridade se manifesta e se vêem generosos impulsos para reparar os desastres. Ao lado dos desastres gerais, existem os desastres particulares aos quais devemos estar atentos. São males discretos e ocultos que a verdadeira generosidade sabe ajudar sem esperar que venham pedir assistência. E é com isso que nós trazemos a reflexão de hoje. Todos nós podemos ser úteis. Preces enviadas ao Senhor podem nos transformar. Você já pensou nisso? Todos unidos numa prece fervorosa que nos faça despertar sobre os reais motivos de tudo isso, pedindo inspirações necessárias para fazer com que alcancemos as necessidades de cada um. Você pode se doar, emanar fluidos benéficos para você e para todos que estão necessitados de paz, consolação e esperança. Mas os espíritos nos pedem, fiquem atentos, porque as tarefas nobres estão sendo preparadas para cada um. Porque as tarefas nobres estão sendo preparadas para cada um de nós. Eu agradeço o tempo que foi utilizado em prol deste trabalho. Agradeço a você, que é meu amigo, todos vocês que são meus irmãos. E que tudo isso tenha valido para você, para os seus familiares, neste momento onde nós precisamos estar ativos na fé, na oração e no bem. Eu sei que é um momento onde passam muitas coisas em nossa mente, mas o primeiro pensamento de todos deve ser de que Deus nos ama e nos ampara em cada situação de nossas vidas, como filhos amados que somos. Com este pensamento, meu irmão, minha irmã, nós conseguiremos manter a paz de consciência e a calma do coração. Eu peço que você me auxilie nesta oração final, para que possamos voltar aos nossos afazeres, ao nosso cotidiano. Por favor, feche seus olhos.
Pai amado, eu te agradeço de todo o meu coração por tudo o que nós temos, pelas pessoas maravilhosas que estão no meu convívio, pai, mãe, esposo, minhas amadas filhas, por todos os meus amigos, por mais distante em que possam estar, que recebam de mim, neste momento, as melhores vibrações de paz e de carinho, de gratidão. Eu agradeço também aos meus amigos espirituais que conduzem os meus pensamentos, me inspirando no bem, que me tranquilizam, me conduzem no trabalho de fé. Senhor, que esta semana seja tranquila, que tudo se encaminhe para o bem desta nação e de todas as outras, porque somos irmãos amparados por Ti. Que nós possamos, Pai, nos lembrar o tempo todo de que tudo está nas Tuas mãos. Assim, seguiremos fortalecidos de que a Sua causa é sempre nobre e nos faz avançar ao progresso. Graças a Deus, graças a Jesus. Eu espero contar com você no nosso próximo encontro. Prossigamos num trabalho intenso a caminho da nossa reforma íntima e também na propagação da fé e do amor, em nome do amado Jesus. Tchau.